No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre igualdade de gênero. No mercado de trabalho, na ciência e no esporte, entre outros setores da sociedade, a mulher sofre discriminação e ganha menos que o homem. Participam do programa Ana Maria Fonseca de Almeida, professora da Faculdade de Educação da Unicamp e coordenadora da Comissão de Gênero e Sexualidade da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Daniela Borges Pavani, professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fundadora do programa de extensão Meninas na Ciência. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Ana Maria, bom dia, Daniela, e bom dia a você que está aqui em sintonia com o Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. Franklin, o destaque da semana. O destaque da semana que ainda está repercutindo, né, no último fim de semana aí, o ministro Marcelo Queiroga resolveu, digamos, terminar com o estado de emergência, ou mais especificamente com o ESPIM, Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, né? Ou seja, a partir daí nós não temos mais esse cuidado que deveria se ter com a pandemia, como se a pandemia não existisse mais. Só que, olha só, João, nós estamos com uma média de uma centena de mortos, centena e pouco de mortos por dia, estamos caminhando para 700 mil mortos, e nesta semana, né, o ministro foi lá para a Suíça, para Genebra, participar de uma reunião de saúde, né, para falar dos avanços da pandemia, né, que nós tivemos aqui no combate à pandemia. E, no entanto, nós Será que ele vai estar a mais de 600 mil mortes no país? Exatamente, né, estamos caminhando para 700 mil mortes, né, uma coisa assim absurda. Tem cidade aí que não chega a metade disso, né? Enfim, é essa situação que nós temos, e eu digo, né, por minha conta e pelo que a ciência está dizendo, temos que continuar usando máscara, Joel, principalmente no transporte coletivo, e ter um certo cuidado com aglomerações. Não dá para facilitar, não, porque a pandemia está levando centenas de brasileiros por dia ainda, né? Quando for 2 ou 3, a gente pode dizer que a pandemia acabou, porque todas as doenças levam 2 ou 3 pessoas a morte. Isso é normal, infelizmente, mas é normal. Agora, centenas de brasileiros morrendo por dia, isso não é normal. Bom dia, professora Ana Maria. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Daniela. Muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso de recebê-la. Bom dia, professora Daniela. Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Ana Maria também. Muito bom estar aqui com vocês, começando a semana nesse diálogo. Segundo um levantamento da consultoria iDados, com base em dados do IBGE, as mulheres recebem mais de 20% a menos do que os homens quando ocupam o mesmo cargo e possuem a mesma idade e a mesma escolaridade. Dados do IBGE mostram também que o desemprego na pandemia foi maior entre as mulheres. Esse cenário piorou na pandemia, professora Ana, mas há um preconceito e uma discriminação histórica contra a mulher no país. Então, essa é uma realidade bastante complexa. Tem muita gente no mundo inteiro tentando entender, né, os processos pelos quais esses números assim, que a gente recebe meio frios na tela do computador, como é que eles são produzidos, né? Eles são resultados de que tipo de interação? A gente sabe que há discriminação no local de trabalho, né? Uma menor valorização das habilidades, das competências que são apresentadas pelas mulheres ou que são associadas às mulheres. E a gente sabe que em momentos de pandemia as famílias sofreram muito, né, para dar conta de várias exigências que não estavam colocadas e que são fundamentais para a manutenção das mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, a existência das creches, né, as escolas funcionando.
Então, como há essa divisão do trabalho na família, em que normalmente o cuidado dos filhos fica a cargo das mulheres, não só dos filhos, né, vamos lembrar das pessoas idosas, também da família, elas acabaram tendo também uma das razões pelas quais as mulheres, em muitos casos, optaram por ficar em casa, porque era o arranjo possível para garantir que as famílias continuassem existindo, né, que pelo menos uma renda fosse possível de ser mantida. Uma situação Professora muito difícil. Daniela, como reverter essa situação? Pois então, né, de fato é uma situação complexa, porque isso é consequência, né, de vários fatores associados, né, acho que a professora comentou a respeito de como é vista, né, a participação da mulher na sociedade, a sua contribuição no mercado de trabalho, na produção do conhecimento nas mais diferentes áreas. Isso vai envolver aspectos que envolvem questões culturais, né, do papel atribuído às mulheres e aos homens na sociedade, né? Isso vai resultar, né, na confiança que se tem ou não, né, sobre esses homens e essas mulheres desempenhando seus papéis, né? Isso traz consequências, né, se as mulheres nós temos diferença de salarial, como tu trouxeste, né, na abertura aqui da questão, e nós temos também os dados do IBGE também mostram que as mulheres estão nos contratos de trabalhos mais precários, né? Desde o aspecto das empregadas domésticas, por exemplo, e a gente pode fazer um recorte também étnico-racial, né? E vamos falar das pretas, das negras, né? Classe social, mas mesmo em postos mais altos, né? Nós vamos ter essa diferença. E na pandemia, né, a pandemia foi só colocar mais escancarada, né, essa diferença entre mulheres e homens, né, na vida pública, corporativa, na academia, nas relações sociais, né? Isso só trouxe assim para que a gente não pudesse fazer de conta que não existe tudo isso, né? Isso acontece. Como você disse, professora, a academia potencializou, né, esse problema. Professora Ana, como reverter essa situação? O que é necessário para a mulher viver um outro momento na sociedade brasileira? Olha, a gente tem uma boa notícia, é que as coisas mudaram. Né, nós percebemos o próprio fato desse programa existir, né, de nós termos sido convidadas hoje por vocês para poder discutir esse assunto e vocês estarem engajados nesse assunto, já é uma demonstração, né, de uma transformação que vem acompanhando o século XX. Né? Então, a primeira transformação importante é uma mudança demográfica que é da ordem de uma revolução, que é o avanço da escolarização feminina. Né? Esse é um fenômeno do século XX, atingiu todas as classes sociais, atingiu todos os grupos, atingiu países muito diferentes e o Brasil não ficou imune a esse processo. O que significa que nós temos hoje, né, um conjunto, né, grande, um número grande de mulheres mais preparadas, com escola, com escolarização, com diplomas, com certificados, que, né, provam que elas são capazes de entrar em diferentes espaços que antes estavam reservados só para os homens. E essas mulheres, essas moças, né, elas chegam muito confiantes na sua competência, né, porque esses diplomas dão a elas essa confiança. E então elas têm a ambição de adentrar esses espaços. Isso tem gerado uma modificação grande na maneira como as instituições pensam sobre essas questões. Então, nós temos hoje uma maior abertura para discutir isso, um maior reconhecimento da contribuição que as mulheres, nas suas diferentes trajetórias, né, dos seus diferentes grupos, as contribuições que essas mulheres podem dar para os diferentes espaços do mercado de trabalho, né, para os diferentes espaços, quando a gente fala de produção de conhecimento, para as diferentes disciplinas, etc. Então, como que a gente muda isso? É por meio, né, aproveitando essa onda, né, que ela vamos dizer assim, valorizada pelos movimentos sociais, pelo movimento feminista, que também, né, teve um papel muito importante ao longo do século XX de fazer a sociedade reconhecer esse trabalho, às vezes silencioso, às vezes apagado, às vezes obscurecido, que é próprio, né, que a sociedade atribuiu às mulheres. Acho que tem uma mudança cultural em curso, acho que tem mudanças para a gente aí poder avançar cada vez mais e garantir que o sucesso que a gente conseguiu não sejam
minados ou que haja retrocesso, né? Professora Daniela, a professora Ana apresentou uma visão otimista, né? Tem uma mudança cultural em curso, mas apesar de ser maioria, a mulher é subrepresentada no parlamento brasileiro. Exato, né? A mesma coisa que a gente pode pensar na questão do mercado de trabalho, né? As mulheres hoje, elas são a maioria nas universidadades brasileiras, né? No número de matrícula, elas vão ser a maioria das formadas nas universidades, né? Na pós-graduação também ascendendo numa porcentagem maior, né? E quando nós vamos para o mercado de trabalho, todo esse aspecto cultural, né, acaba pesando e afetando a empregabilidade das mulheres, né? Por mais, inclusive, as mulheres em geral vão ter um nível de formação mais elevado, técnico, que os homens na média, mas elas têm menos capacidade de empregabilidade. E como é cultural também, né? Isso atravessa as relações econômicas, né, sociais e também políticas, né? E nós não crescemos, eu acredito, continuamos sendo o país da América Latina com a menor presença de mulheres no parlamento, né? Se formos comparar com países fora da América Latina, nós vamos estar também abaixo de muitos países do Oriente Médio, da África, né, que podem ser muitas vezes apresentados como estatísticas que são piores, né? E o Brasil está lá em último lugar, né? E nos últimos 20 anos, em torno de 6, 7% que cresceu a participação feminina, né, no parlamento. E qual é a consequência disso, né? Para a gente mudar, que foi a questão há pouco comentado, a gente precisa de uma ação do Estado, né, indutor não só de desenvolvimento, né, mas de políticas públicas, né? E as políticas públicas são também pensadas no parlamento, né? E se nós não temos uma diversidade representada no parlamento, nós não temos leis e políticas pensadas para a diversidade que é o nosso país, né? E por isso é tão problemático uma baixa presença feminina no parlamento. Professora Ana, você falou de uma mudança cultural em curso. Nós vivemos no país um retrocesso em termos de costumes, né? Como trabalhar questões como a igualdade de gênero nesse ambiente? Olha, é mais difícil, né? Nós todas sabemos, é mais difícil. Há uma orientação do discurso público, né? Uma autorização para que o discurso público contenha elementos que antes a gente poderia pensar que estavam mais ou menos praticamente superados. Mas, veja, momentos de resistência são também momentos muito ricos. São momentos em que os grupos tomam um pouco mais de consciência, ou talvez a urgência da tarefa ela se torna mais visível, e isso também tem servido para fortalecer o próprio engajamento das novas gerações nessas questões, né? Porque, bom, enfim, nós temos uma nova geração que cresceu, né, num país em que essas questões elas estavam basicamente são colocadas como superadas, né? É claro, superadas não nos números, né? Mas superadas em termos das mentalidades, né? Há uma aceitação, uma compreensão dessa necessidade da diversidade nos espaços de governo, nos espaços científicos, nas escolas e em outros espaços no mundo corporativo, etc. Há uma compreensão da riqueza que essa diversidade traz para essas diferentes, né, esferas. Mas, e aí, a necessidade desse engajamento, né, ela é o que faz com que o que é o cultural, né, que acontece naquela dimensão abstrata, né, é a cultura do brasileiro, é a cultura do brasileiro. Mas entender como que essa cultura, ela acontece nas organizações, impedindo por pequenas ou sutis formas de organização do trabalho, por exemplo, impedindo a participação plena das mulheres, né? Às vezes são situações, são impedimentos muito assim, que não estão embutidos num grande discurso contra a participação feminina, mas que atravancam, para usar uma palavra ali do nosso cotidiano, atravancam essa participação cotidianamente, né? Então, é o mal-estar quando
uma profissional muito bem sucedida e muito capaz, o mal-estar diante de um pedido de licença maternidade, que ainda acontece, né? É a não valorização de uma certa flexibilização do tempo que permitiria a essa pessoa, essa profissional muito capaz, também atender às outras tarefas que a sociedade coloca sobre os ombros das mulheres. Então, um excessivo rigidez no uso do tempo nas empresas ou em outras instituições vai contribuindo, né, para impedir esse avanço e essa participação plena, né, das mulheres nesses locais. Então, em termos assim, do que nós precisamos fazer, né, e do que nós precisamos fazer nos momentos em que a paisagem política, né, o contexto político nos coloca contra a parede, né, é reconhecer que essa é uma conjuntura, né, uma conjuntura com a qual nós temos que nos confrontar. É uma conjuntura que muitas vezes é inevitável, né? Vocês veem que não é uma situação só do Brasil, né? Então nós estamos vivendo um momento em que essa situação ela está sendo vivenciada por pessoas em outros espaços nos quais a gente nunca imaginaria, né? Porque a gente meio que dava os avanços como dados, né? Como completamente resolvidos. Então eu creio que a consciência de que a luta é constante e permanente e que, portanto, o engajamento nosso e das novas gerações é uma necessidade absolutamente incontornável, creio que isso aí nos dá um impulso, uma brecha para continuar atuando com a esperança de que as coisas podem se resolver e caminhar para melhor, né? Professora Daniela, como conscientizar a maioria das mulheres, principalmente as adultas, se elas ainda vivem o síndrome da Amélia? Todos esses aspectos que envolvem a questão cultural, né, que nós somos colocadas, né, e todo esse movimento social que tem que acontecer, né, de mudanças de perspectivas, de mudanças de olhares, né, isso tem que passar por todos os setores, nos meios de comunicação, né, na escola, né, nós sabemos, né, estudos já mostram que as meninas, ao entrarem na escola, 5, 6, 7 anos, né, o ambiente escolar, porque nós temos um processo que a gente chama de preconceito implícito, né? Aquilo que a gente não percebe, que faz, que atua, que traz uma série de preconceitos, né? E que é preciso refletir sobre isso. E isso na escola, entre os professores, existe, né? Então, estudos mostram... As próprias mulheres reforçam esse preconceito. Exato, porque nós estamos culturalmente imersas nesse meio, né? Então, a gente vê ali que as meninas, a partir do segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, já começam a ter uma baixa, uma queda na sua autoestima, né, a se considerar que são mais esforçadas, né, que elas, do que os meninos, que atividades que envolvam inteligência, que envolvam, né, se colocar no ambiente, dar sua opinião, não é para as meninas, né, e isso vai impactando, né, nas suas relações sociais, nas suas relações pessoais, e a gente vê como é forte essa questão cultural e que atravessa, por exemplo, as academias, as corporações. Se nós vamos ver os dados, por exemplo, o IBGE lançou em 2021 as estatísticas de gênero, né? Então, vejam só, a gente sabe que as mulheres, ao terem filhos, nós sabemos que elas já vão ter perda de emprego, né? Ou se elas, até para conseguir o emprego, né? Isso bate na questão da empregabilidade, esse aspecto de gestar, né? De ter filhos. Mas se a gente for comparar os dados, os homens com filhos, né? Com crianças até 3 anos de idade, em comparação com os homens sem filhos, a porcentagem é maior. Homens com filhos têm mais, a porcentagem é maior de emprego, né? Do que homens sem filhos, enquanto as mulheres sem filhos têm uma empregabilidade maior do que os homens, do que as mulheres com filhos, né, nessa comparação. Então, como assim, né, a sociedade vê diferente, se tem um homem que tem filhos, ele precisa de um emprego, né, ele tem uma família para sustentar, ele é o provedor. A mulher com filhos, não, ela só vai atrapalhar no mercado de trabalho, ela vai ter licença, ela vai ter que sair antes, né, então, tudo que a gente vinha falando dessa questão do papel social, né, divisão social do trabalho, a mulher resguardada a questão do privado, o homem no campo público, né, então, tudo isso vai afetando, né, e para a mulher, individualmente, né, mudar a sua posição, mudar a sua, como ela se enxerga na sociedade, é um trabalho
coletivo, né? Não é só um trabalho individual. Acontece também, né, a ruptura individual, mas aqui a gente só avança com avanços coletivos, com políticas públicas, com uma escola que pensa a questão de gênero, né? Com uma universidade que pensa a questão de gênero, com corporações que pensam, e as corporações, sejam por uma questão de direitos humanos ou não, sabem, estudos já têm sido publicados, né, dessas consultorias internacionais, que a diversidade gera lucro. Então, eu acho que pelo menos isso a gente tem a nosso favor, que seja por uma questão de entender que é importante a diversidade, ou seja por uma questão de lucro, né, as grandes corporações hoje já começam a ter políticas, né, de inclusão, de gênero, de orientação sexual, de diversidade étnico-racial, né, porque exatamente isso, né, várias pessoas pensando, resolvem os problemas de uma forma mais eficiente, de uma forma mais ampla, e mexe no bolso, né? Então, esse lado eu acho que é interessante também da gente levantar, né? Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Celebridades brasileiras emprestam voz a mulheres refugiadas. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. Nos últimos dias, diversos áudios apareceram nas redes sociais de atrizes, cantoras e influenciadoras brasileiras com uma mensagem importante. Mulheres refugiadas devem ser ouvidas e merecem a chance de construir futuros melhores para si e para suas famílias em qualquer lugar. Nomes como Letícia Spiller, Dani Suzuki, Zezé Mota, Maria da Penha, Carolina Ferraz e Paloma Bernardi se juntaram à campanha Ecoe Essas Vozes, da Agência da ONU para Refugiados, para gerar uma movimentação coletiva em prol daquelas que muitas vezes não podem mostrar o seu rosto, mas cujas histórias precisam ser ouvidas. O Acnur convidou as artistas a interpretarem de forma emocionante depoimentos baseados em histórias reais de mulheres refugiadas, muitas delas sobre o desafio adicional de ser mãe em um contexto de fuga e adaptação em um novo país. A chefe do escritório de parcerias com o setor privado do Acnur no Brasil, Samantha Federici, afirma que ao ecoar as vozes de refugiadas, é possível ouvir suas demandas e ajudar a transformar suas realidades. Para ela, a campanha é um esforço para ampliar o conhecimento sobre a realidade dessas mulheres e informar a sociedade sobre formas de apoiar. A atriz Letícia Spiller, apoiadora do Acnur no Brasil, explicou que as participantes relataram em primeira pessoa como é viver em uma situação de refúgio, tendo que abandonar sua vida para fugir de conflitos, perseguições, violações de direitos humanos, com o agravante de estar exposta às diversas situações de violência de gênero. De acordo com Samantha Federici, a situação na Ucrânia é o exemplo mais recente. Ela lembra que mais de 10 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido ao conflito, sendo que 90% delas são mulheres e crianças. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre igualdade de gênero, a ODS 5, com as professoras Ana Maria Fonseca de Almeida e Daniela Borges Pavani. Frank Valverde, você tem enquetes, comentários, informações e, claro, perguntas para as nossas convidadas. Verdade, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Enquete não é uma pesquisa, não tem uma base científica, mas, enfim, serve para ter como eu digo, medir a temperatura, né, de quem nos acompanha nas nossas redes a respeito do tema que nós vamos abordar no programa. Com relação ao tema de hoje, desigualdade de gênero, nós fizemos a seguinte questão. A desigualdade de gênero no mercado de trabalho? E a resposta foi 96% sim, né? Ou seja, isso está à vista de todo mundo, né? 4% diz que não. Né? Não sei que sociedade que esses 4% estão, mas enfim, né? Não enxergaram isso. É visível, né? Como nós estamos abordando nesse programa aqui. E eu queria colocar uma questão, tanto para a Ana Maria como para a Daniela, a respeito dessa questão da desigualdade de gênero. E eu gostaria que elas desenvolvessem o seguinte. Nessa situação que nós temos no Brasil, a nossa legislação, ela contempla o combate à desigualdade de gênero suficientemente? Se não, né, o que seria necessário para essa legislação atingisse um grau de eficiência? Que a gente sabe que tem um lado cultural, né, que isso é um trabalho que tem que ser feito a médio prazo, digamos, né?
porque a curto e médio prazo, né? Mas também tem a questão da legislação. Ela contempla isso de uma forma, digamos, positiva e bem, o que precisaria ser acrescentado, melhorado na legislação brasileira para combater a desigualdade de gênero. Vamos começar pela Daniela. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é preciso transversalizar isso na nossa sociedade, né? Então, a própria questão da legislação, ela tem que contemplar os diferentes espaços, né? Por exemplo, acho que a Unicamp é um exemplo, tem sido um exemplo para as universidades brasileiras, né? No que tange aos aspectos de assédio moral e sexual dentro da universidade, de criar né, não só a questão de levantar dados, de criar normativas, regulações, né, em que se possa tratar, discutir, né, e enfrentar, né, o assédio sexual e moral dentro da universidade. A URGS, por exemplo, tem feito isso também, precisa avançar mais ainda, né? Então, nós precisamos ter uma legislação que contemple não só do ponto de vista do Estado e dos municípios, né, mas que transversalize na sociedade. Isso envolve as políticas públicas, né, isso envolve questões de educação, mas também de punição, porque também vai acontecer, né, e de proteção, né. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Lei Maria da Penha, ela foi fundamental para nós avançarmos, né, no aspecto da violência contra a mulher, que é algo que arrasa a nossa sociedade, é diário, é cotidiano, né. Isso está baseado numa noção de que o corpo da mulher é público, né? Ela está à disposição, em especial dos homens, né? Nós vimos essa semana aí noticiários, tá? Inclusive de mulheres reagindo, né? Fisicamente a situações de violência, de assédio, né? Mas nós precisamos ter, então, legislações que abarquem o Estado, que abarquem as corporações, né? Quando a gente pensa em igualdade, antes da igualdade, nós precisamos da equidade. Ou seja, né, nós mulheres e homens partem de lugares distintos, né, na sociedade brasileira, seja nas relações individuais, seja nas relações sociais, né? E se formos olhar ainda quem são essas mulheres e esses homens, vamos ter partidas ainda mais distintas quando falamos, né, de questões étnico-raciais como negros, negras, indígenas, né? Então nós precisamos ter empresas, né, uma legislação que abarque o mundo corporativo, né, que incentive, que propicie que com o tempo, né, essas mulheres partam dos mesmos lugares que os homens, tenham as mesmas oportunidades. Nós somos diversos, mas a nossa diversidade não pode ser desculpa para as desigualdades, né? A gente não está aqui querendo dizer que todo mundo é igual. Não, nós não somos, né? Precisamos de uma legislação que proteja, que incentive e que permita, né, que homens e mulheres tenham oportunidades para aquilo que a gente falava ali no início, né? A gente quer justiça social, a gente quer um país em que possamos, né, nos desenvolver pessoalmente, coletivamente, emocionalmente, enfim, profissionalmente, e com isso construir o nosso país, né, com desenvolvimento, com avanço científico, social. Então, eu acho que não é uma questão simples, né, mas a gente tem que pensar que a legislação, ela tem que abarcar todos os campos da nossa sociedade, tem que pensar em educação e tem que pensar também em punição, né? Ana Maria. Esse é um ponto super importante, né? Daniela frisou isso várias vezes, né, hoje, e eu queria subscrever. O que acontece? Nós, de fato, tivemos vários avanços a partir do retorno à democracia, né? Várias leis, várias iniciativas, políticas públicas, o reconhecimento, né, do papel importante que as mulheres desempenham e esse reconhecimento que na academia a gente chama de interseccional, né, que a Daniela tem frisado, né, essa compreensão de que nem todas as mulheres são iguais, né, nem todas as mulheres partem do mesmo, né, têm as mesmas condições e as mesmas oportunidades, e que essas trajetórias diferentes, elas, em conjunto, elas têm um valor positivo, elas agregam um valor positivo para as diferentes esferas de ação social, né, seja no mundo corporativo, seja na academia, seja nas escolas, seja, né, no espaço das ONGs, etc. E, então, nós, de fato, vivenciamos esses avanços e eles são bem-vindos e são reconhecidos. O problema, eu acho que nos falta hoje, se a gente compara a legislação brasileira com a legislação de outros países, falta isso que a Daniela está falando, que é uma lei geral,
sabe? Algo que oriente as outras leis, né? Nós temos, é claro, na Constituição as frases necessárias para implementar essa lei geral, mas ainda não temos uma legislação que coloque claramente objetivos e que requeira, né, accountability, como a gente fala, né, que requeira responsabilização, né? Então, nós precisamos ainda, né, construir esse corpo, essa lei maior, que vai atingir de maneira homogênea as diferentes esferas, os diferentes espaços nos quais nós circulamos e nos quais a vida social, né, tem lugar, e que vão permitir, então, uma legislação que vai permitir, então, uma ordenação mais clara em termos dos objetivos de inclusão, os objetivos de diversidade, né, os objetivos de equidade ou de igualdade nesses diferentes espaços. Lembrando que existem duas leis, né, que contemplam as agressões contra as mulheres no país, a lei de feminicídio e, como citou a Daniela Maria da Penha. Uma pesquisa realizada em 2021 revelou que as mulheres ocupam apenas 2% dos cargos de liderança nas áreas de ciência e tecnologia no Brasil. Em 2020, um levantamento do projeto Parent in the Science mostrava que a produção científica das mulheres havia caído mais do que a dos homens durante a pandemia. Quais os desafios para as mulheres na carreira científica? Ana. Olha, é interessante, esses dados, eles são mundiais, não é? Então, eles mostram, né, a importância, né, e a profundidade dessas questões, né? Você vê que não são questões assim conjunturais, a Daniela também já tocou nisso, né? São questões que estavam aí, são pequenas desigualdades, pequenas no sentido de que elas não são muito visíveis, etc., e que na situação da pandemia, né, isso aflorou, né? É claro que há vários processos que contribuem para isso, há várias causas, não é algo assim que você pode escolher uma bala de prata e falar aqui, ó, vou atirar nessa causa e vai resolver tudo, né? São pequenas situações, pequenos obstáculos, né, que não são necessariamente vistos como obstáculos que impedem o avanço, né, e impedem que sejam superadas essas dificuldades. Então, em termos do que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer é trabalhar para que as instituições sejam também responsáveis ou se percebam como responsáveis por garantir o avanço das mulheres na ciência, né? Há um jeito de tratar isso, né, que é o jeito individual, né? Então, a gente atinge cada cientista individualmente e diz, olha, você precisa ingressar nessa área que é pouco feminina, ou você precisa apoiar as mulheres que estão ingressando nessa área que é pouco feminina, e há uma mobilização que é dirigida aos indivíduos, aos cientistas e às cientistas individualmente. E há um tipo de mobilização também que é dirigida para as instituições, né, em que a gente se mobiliza para tentar fazer com que esses obstáculos que não são percebidos, eles sejam melhor identificados e que eles sejam superados, né? Que as instituições tenham regras e leis e protocolos que permitam a participação plena, né, dos diferentes grupos, dos diferentes tipos, né, de cientistas que se encontram numa determinada instituição, num determinado momento. Há ainda uma terceira providência que a gente pode perseguir, né, que é a mudança na própria maneira como a ciência é produzida, né? A gente sabe hoje que há muita pesquisa que nem introduz, ainda há muita pesquisa que nem introduz a dimensão gênero na sua análise, sabe? Há muita pesquisa médica, por exemplo, que constrói os modelos experimentais sem introduzir o gênero. Então, por exemplo, produzindo pesquisa a partir de experimentações com animais, nos quais só são considerados os animais do sexo masculino, né? Há também, nós assistimos, vimos já, temos evidências, né, de trabalhos que são feitos, por exemplo, na ciência da computação, que também ao não levar a dimensão gênero na própria programação, na própria
produção dos seus, desenvolvimento dos seus algoritmos, né, os produtos eles são enviesados, né, eles têm vieses de gênero que são, infelizmente, muito nocivos. Né? Então, nós temos também essa terceira dimensão na qual a gente pode tentar atuar, que é tentar transformar a própria ciência. Né? É uma ação para que a própria ciência, nos seus protocolos, no desenho das pesquisas, introduza a dimensão de gênero de uma maneira firme, de uma maneira clara, de uma maneira completa, para que esses elementos possam dar origem, né, a estudos que são mais robustos, mais sólidos, mais abrangentes, né, e menos perniciosos. Então, Daniela, eu quero ouvi-la a respeito da queda na produção das mulheres durante a pandemia. Então, né, vou começar pelo que a Ana terminou de falar aqui, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa... o primeiro obstáculo que nós precisamos vencer, né, é de uma visão de que a ciência é neutra. A ciência não é neutra, não existe neutralidade em lugar nenhum, muito menos na ciência, que é produzida por pessoas e que é produzida, na sua maior parte, né, por pessoas que são uma única representação social. Né? Então, nós temos a história da construção, né, do estabelecimento do que hoje a gente chama ciência, né, é a história de só um dos participantes, né? As mulheres, elas participaram em menor, no início, né, da produção e do estabelecimento que a gente chama ciência, século XVIII, XVII, XVIII, né? A sua participação, ela foi invisibilizada, né? Foi impossibilitada, inclusive com a negação do estudo, depois de participar das universidades. Então, toda a estrutura, né, do próprio... do conhecimento e dos espaços onde esse conhecimento é socialmente, né, compartilhado, que são as escolas e a universidade, ela tem um viés, né? E esse viés, então, vai ter influência sobre tudo o que acontece, né? Então, obviamente, quando a gente pensa, por exemplo, na academia, né, e falando da produção científica das mulheres, nós não temos uma academia que leve em conta, né, que as mulheres podem ou não querer ter filhos, né, que, aliás, é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Se as mulheres decidirem que não vão ter mais filhos, né, se isso é um problema só das mulheres, elas que se virem, quem pariu que cuide, né, quem pariu que embale, né, então, como é que vai ficar? Nós ainda não podemos, né, fazer crescer a população e desenvolver novas gerações de forma totalmente autônoma de mulheres e homens, né? Então, a academia, né, os espaços de trabalho, eles têm que estar preparados que essas mulheres vão ter filhos, elas vão ter uma queda na sua produtividade, né, quando tem esses filhos, em especial quando eles são menores, né? E por isso nós precisamos ter dentro, por exemplo, da academia, quando a gente está falando de produção científica, né, um espaço que acolha, né, essas mulheres, tanto do ponto de vista de que a gente precisa de creche, a gente precisa de escola para essas crianças, né? Isso não pode ser uma responsabilidade do casal ou da mulher, né? Isso é social, né? Tu tá tirando, né? Hoje as mulheres são o maior número nas universidades, mais de 54% das formadas. A sociedade investe na escolarização e na capacitação dessa mulher e depois a sociedade impede que ela atue, né? Que ela seja contribua, né, na produção desse país, né? Isso que acontece. Isso não é diferente da academia, né? Então a gente vai ter muito recentemente nós vamos ter o CNPq, que é um órgão fundamental de fomento com as bolsas, né? Tendo em conta que as mulheres que estão na pós-graduação se tornam mães e elas precisam de uma licença maternidade, né? E da mesma forma na avaliação, né? Hoje a gente tem a pesquisa basicamente, né, nas universidades, em especial nas universidades públicas, e quem segue a carreira de pesquisador vai buscar no CNPq se tornar um pesquisador do CNPq, né? Para isso é levado em conta basicamente a produção de artigos, né? Então, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nas áreas da física e astronomia, por exemplo, né, se fez um levantamento para ver por que das poucas mulheres que ascendiam como pesquisadoras no CNPq, de repente elas desapareciam, o que a gente chama de efeito tesoura, né? A gente já vê nesses dados que eu tenho apresentado, né? Mais de 50% de mulheres na universidade, mais de 50% formadas, né? Então, começa, né? Se a gente vai comparar homens e mulheres, as mulheres mais acima do que os homens em estatística percentual, e à medida que vai avançando, né, no mundo
corporativo na universidade, ou seja, eu vou para doutorado, eu vou para um pós-doutorado, vou me tornar professora, pesquisadora, a presença das mulheres vai caindo e a presença dos homens, estatisticamente, vai subindo. E se a gente vai para o mundo corporativo, a mesma coisa, né? Nós não vamos encontrar na mesma proporção, por exemplo, de mulheres nas áreas de ciência e tecnologia formadas, embora poucas, né, que atuam numa empresa, essa proporção ainda é muito menor quando a gente vai para cargos, né, de alta gerência, os CEOs, né? Grande instrução no universo, na academia, né? Exatamente, né? Mas ela também é no mundo corporativo, né? Então é preciso ter em conta, ter essas políticas, né? Quando a gente fala em política pública, a gente está falando disso, né? E um aspecto que eu queria destacar, né? A gente tem um problema que não é só brasileiro, como a Ana falou, né? É mundial, de que as áreas de ciência e tecnologia são áreas com baixa ocupação. Nós temos poucos profissionais, poucos jovens, sejam homens ou mulheres, escolhem essas áreas. Para um país ser desenvolvido, ser independente, ser soberano, hoje, no mundo, é preciso dominar a área de ciência e tecnologia. No Brasil, a cada 1.000 brasileiros entre 25 e 34 anos, somente 22 escolhem as áreas de ciência e tecnologia. 2%. E desses 2%, menos de 1% é mulher. Então, o problema é maior ainda, né? Ele é global e tem o recorte de gênero, né? Mas é um problema que a gente precisa resolver. É necessário políticas públicas que estimulem esses jovens, né? E perseguirem essa carreira. Nós aqui continuamos com o Observatório, com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre igualdade de gênero, com as professoras Ana Maria Fonseca de Almeida e Daniela Borges Pavani. Deixa eu fazer um convite a você que nos acompanha. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório3Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório3Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 em numeral, setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral, setor. Frank Valverde, mais informações? Sim, João, queria dar alguns destaques do nosso site do Observatório do Terceiro Setor, né? Lá, as pessoas que visitarem, todos e todas que visitarem o nosso site, vão encontrar uma série de matérias voltadas principalmente para questões da cidadania, né? Vamos ter matérias como, por exemplo, estudo aponta que meninas sofrem mais bullying do que os meninos, tá? Essas são as matérias mais lidas no nosso site. Ou então uma matéria que fala como um cadáver enganou os nazistas e virou herói na Segunda Guerra Mundial. São algumas matérias que podem ser encontradas no nosso site. E aqui eu quero dar um destaque especial, que está ligada diretamente ao tema do nosso programa de hoje. Uma aqui: Brasil cai 26 posições no ranking global de igualdade de gênero. Olha só que absurdo, 26 posições o Brasil caiu, né, nesse índice global. É uma matéria da Isabela Alves, que você pode encontrar no nosso site, e que aponta que das 56 nações avaliadas nesse estudo, o Brasil ocupa a posição 93, né? E em 2006 ocupava a posição 67. Olha só o desnível tremendo, né? Essa matéria só vem a corroborar tudo o que a Ana Maria e a Daniela estão colocando sobre a questão de gênero no Brasil, essa desigualdade que, ao invés de diminuir, acabou aprofundando ainda mais, né? É lamentável que a gente esteja nessa situação. E eu queria dar uma informação final, Joel, a respeito do nosso site, que essa matéria e outras, né, todos e todas podem encontrá-las no nosso site com o recurso de audiodescrição. É um recurso que ajuda muito as pessoas deficientes visuais a se interarem do nosso conteúdo, e também aquelas pessoas que queiram, por exemplo, acompanhar o conteúdo escrito do Observatório do Terceiro Setor, realizando outras tarefas. É só acessar o audiodescrição, vai realizando o seu dia a dia e vai ouvindo as matérias no site do Observatório do Terceiro Setor. Em 2021, a FAPESP aprovou um modelo de súmula curricular onde constam os dados sobre pesquisadores, que incluía a
Acho que o Joel teve um pequeno probleminha de som, daqui a pouco ele volta, mas vamos continuar o programa aqui com a Ana Maria e a Daniela. Eu queria colocar para vocês, enquanto o Joel refaz a sua conexão, uma questão que seria fundamental. O ensino básico, né? Como é que o ensino básico no Brasil pode ajudar a trabalhar e terminar, digamos, com essa desigualdade de gênero que já se aprofunda há séculos, né? Se a gente for analisar, há séculos estamos nessa situação, né? Ana Maria. Obrigada pela pergunta, Franklin. É uma questão super interessante essa, porque eu vou falar de um ponto de vista, vou apresentar um ponto de vista aqui um pouco diferente. Nós temos nós vivenciamos, o Brasil vivenciou, né, desde o retorno. Bom, ao longo do século XX, mas principalmente nas últimas décadas do século XX, um grande avanço educacional. Conseguiu colocar todas as crianças do ensino fundamental, na idade própria, na escola. Isso aconteceu no final da década de 90 já. Então, a nossa obrigação agora, o nosso trabalho agora, né, é potencializar isso, é fazer avançar isso. Nós também temos, né, estatísticas que mostram que avançou também o nível de aprendizado em geral dessa população, dessas crianças e desses jovens adolescentes. Não avançou tanto quanto a gente gostaria, porque nós começamos num nível muito baixo. E porque esses avanços eles não estão acontecendo, o investimento, né, em salário de professores, principalmente, em recursos pedagógicos, etc., eles não estão sendo proporcionais, né, à necessidade, né, de fazer crescer esse acúmulo e essa capacidade, né, de aprendizado que a gente espera que o sistema de ensino possa proporcionar. Nós temos vamos dizer assim, algumas lacunas que são muito importantes, né? Para a gente conseguir, né, avançar nesses números que a Daniela citou, a gente precisa de um investimento muito grande no aprendizado de matemática, no aprendizado de física. Nós precisamos de uma verdadeira revolução em termos, né, da maneira como a escola está organizada e a maneira como os recursos estão sendo voltados para isso, para garantir esses aprendizados. Nós já temos uma situação, com esse avanço da escolarização, com essa ideia essa grande conquista que foi colocar todas as crianças na escola, nós já vivenciamos uma situação que é a situação que tem acontecido em outros sistemas de ensino também, que são caracterizados por essa grande frequência escolar, né, a presença da maior parte, esmagadora, né, parte de uma geração de estudantes na escola. Nós já temos os mesmos elementos que aparecem em outros lugares, que é o sucesso escolar das meninas. As meninas se dão bem na escola. A escola é organizada de maneira tal, há várias hipóteses para explicar isso, há um grande debate na literatura, mas a escola parece ser organizada de uma maneira que não necessariamente prejudica o avanço escolar das meninas. Só que nós precisamos fazer avançar isso mais. Nós precisamos garantir condições de aprendizagem, né? E aí que sejam realmente, que consigam, né, garantir esses níveis mais altos de aprendizagem. Porque a criança que não aprende ou que recebe um ensino ali na qual ela não se sente confortável com a matemática ou com outros aspectos também do currículo, ela não se sente confortável também para se aventurar nessas disciplinas que às vezes exigem um domínio técnico maior, né, como é o caso de ciência e tecnologia. Então, a gente precisa, né, eu acho que como país, a gente precisa fazer uma autoanálise, tomar uma consciência, né, como cidadãos, do tipo de sociedade que nós queremos daqui a 10 anos e começar a fazer os investimentos que são, né, necessários para que nós cheguemos lá, né? Um deles, eu acredito, é a formação, o investimento na carreira de professores. Não necessariamente na formação, mas no apoio. Salários, né, condições de trabalho adequadas. E isso aí, eu acho que se não a única, eu acho que não é o único, mas é um elemento importante aí para a gente conseguir chegar nesse ponto que a gente gostaria de chegar daqui a algum tempo. Correto. Antes de passar para a Daniela, eu queria dar uma informação importante, que de acordo com a Unesco, cerca de 35% dos estudantes no mundo em áreas de ciência e tecnologia são mulheres.
segundo uma pesquisa da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. Os estereótipos de gênero começam a aparecer aos 6 anos de idade, quando as crianças começam a associar áreas como computação, engenharia a coisas de meninos, né? E eu queria que a Daniela, né, que é a área, inclusive, que ela atua, né, o que fazer, deve ser feito para incentivar que as meninas comecem também a atuar na área de ciências e tecnologia? Então, veja só como não é simples e como a gente precisa de uma ação que consiga, né, fazer movimentos de mudança cultural, social, né? A escola, eu acho que a Ana destacou, né? Nós universalizamos o acesso ao ensino fundamental. Nós saímos da pandemia de uma outra maneira que nós ainda não conseguimos avaliar, porque não saímos mesmo da pandemia, né? Mas pegando dados antes da pandemia. E existe algo na escola, né, que a gente, né, quem estuda, quem trabalha com currículo, chama de currículo oculto, né, que é aquilo que não está no programa pedagógico, né, mas que vem, né, da própria prática didática, da estrutura da escola, que é atravessada por esses aspectos sociais, culturais, né. Então, por exemplo, em 2017 saiu um estudo na Science que mostrou, né, resumindo bem o estudo, que meninas e meninos aos 5 anos, ou seja, educação infantil, né, quando confrontados com situações para avaliar inteligência, sucesso, né, pessoas com inteligência, com sucesso, as meninas apontavam mulheres e os meninos apontavam homens, né, nesse estudo da forma como eles fizeram. Então, com 5 anos, meninos e meninas reconheciam o seu gênero como gênero de sucesso, gênero inteligentes, né, pessoas inteligentes. Aos 7 anos, ao repetir esse estudo de acordo com a idade, os meninos continuaram apontando o seu gênero como de sucesso e de inteligência, e as meninas passaram a apontar o gênero masculino como de sucesso e a se colocar na sala de aula em situações que não demandassem o que elas consideravam ser necessário pessoas inteligentes, mas sim pessoas esforçadas. Então a gente vê que o problema é bem mais embaixo, né, de 5 para 7 anos, né. E quando a gente vai para a universidade, por exemplo, estudos já mostram que se a gente pegar estudantes, homens e mulheres que tiveram excelente desempenho nas áreas de ciência e tecnologia, por exemplo, conceito A, que é o máximo, né, como eles se enxergam, os meninos, os homens, né, consideram que eles tiveram esse conceito A e as mulheres consideram que o seu desempenho é um C ou é um B, né. Existe uma questão de autoeficiência, né, se a gente fosse fazer a tradução, né, nisso. Então, a gente precisa, né, discutir não só, né, e providenciar não só o acesso amplo dos estudantes à escola, mas a gente precisa discutir que escola nós queremos para formar esses futuros profissionais e para construir a nossa sociedade. E quando a gente discute que escola nós queremos, nós temos que parar de usar frases feitas de que educação é o que importa e as verbas diminuem e caem ano após ano para a educação pública, para a educação básica e para a universidade. A educação básica é a prioridade, não precisa dar dinheiro para as universidades. Aí a gente vamos ver os dados, as estatísticas, tem caído o dinheiro, o Fundeb, né, que foi nos últimos anos, ou seja, né, o número de pessoas que estão se formando nas pós-graduações, enfim, exatamente, né? O caos é generalizado. Então, né? A gente precisa pensar que escola nós queremos na formação de professores, né, e de que existem temas, sim, que nós precisamos discutir, né, porque é nessa escola e é nesse convívio que a gente começa, né, a apontar possibilidades para os nossos jovens. E Perfeito. A gente precisa apontar possibilidades as mais amplas possíveis. Daniela, o programa foi excelente, nós já estamos no final, estamos a 3 minutos, eu passo a bola para o Joel, que voltou, para o Joel fazer o encerramento do nosso programa. Eu perdi a conexão com vocês, eu estava dando uma informação a respeito da FAPESP, que em 2021 aprovou um modelo de súmula curricular, onde constam os dados sobre pesquisadores que incluíam a licença maternidade como informações biográficas. Desde 2019, havia movimentos de pesquisadoras tentando fazer com que o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, fizesse o mesmo. Bom, como o Frank disse, nós estamos no final do programa, infelizmente, mas a conversa foi muito interessante com as nossas duas convidadas. Eu pediria o seu destaque final, Franklin. Eu sintetizo o programa da seguinte forma: a luta contra a desigualdade de gênero não é uma luta das mulheres, mas a luta de homens e de toda a sociedade. Em geral.
Muito bem. Professora Ana, eu precisava de uma síntese rápida sua. O que mais importante sobre o tema do programa você gostaria de deixar registrado? Eu acho que eu vou na esteira do Franklin e vou reforçar essa ideia de que nós precisamos coletivamente, como sociedade, encarar essa questão e encarar de uma maneira objetiva e propositiva, né? Nós precisamos de mudanças rápidas, nós precisamos de mudanças em diferentes esferas, nós precisamos mudar a legislação e nós precisamos atuar no interior das nossas organizações para garantir normas, protocolos que garantam, né, o desenvolvimento pleno e a participação plena dos diferentes segmentos, inclusive das mulheres e dos homens nas suas diferentes formas de participação e com as suas diferentes histórias. Professora Daniela, seu destaque final. Vou seguir, né, o Franklin e a Ana, e eu acho que isso resume a discussão, né? Este problema da desigualdade, do papel das mulheres na sociedade é algo que diz respeito a todos e todas. E nós só vamos avançar, e vamos avançar como sociedade, né? Do ponto de vista político, social, econômico, quando esse assunto for um assunto de todos e todas, e a partir disso nós construamos soluções, né, para todas as questões, enfim, que nós discutimos aqui. Então, este é um problema da sociedade, não é um problema das mulheres, é um problema de todos nós. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença da professora Ana Maria Fonseca de Almeida, da Unicamp, a professora Daniela Borges Pavani, que é professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.